Essa semana eu tava observando tudo que aconteceu em relação à treta política da semana, do Nando Moura e do Marcelo Brigadeiro, que inclusive tô no estado dele essa semana aí, tô em Santa Catarina, Garopaba. Eu tava observando assim tudo que aconteceu e, cara, me veio um sentimento ruim, sentimento de tristeza, que não teve como eu não gravar um vídeo, trocar uma ideia com vocês aqui no canal. Esse canal, inicialmente eu fiz pra poder trabalhar alguns reels, algumas coisas nesse sentido, e no final das contas eu nunca acabei fazendo um vídeo longo dessa forma, né? Mas eu acho que no final das contas a principal coisa que me doeu e que me fez ficar profundamente assim magoado foi que eu percebi o quanto a gente está disposto a cessar construções que às vezes levaram anos para serem da forma que são. Eu mais ou menos acompanho esses caras há, sei lá, pelo menos uns 3, 4 anos. E pelo menos 3. E os caras eram irmãos de batalha, guerreiros, os dois travando guerras insanas juntos. E do nada, por causa de principalmente uma série de desafios na comunicação, as pessoas simplesmente se degladiam. Aqui eu não tô falando quem tá certo, quem tá errado, eu até tenho a minha opinião e acho que o Nando Moura ele tende a ter uma linha meio bizarra, assim, sabe? Com as pessoas que estão à volta dele, etc. E acho que ele tem os seus motivos pra isso. Porque, sei lá, meio que o cara foi usado muitas vezes. Isso é um fato. E eu sei que o pessoal do MBL, a quem eu admiro bastante, não vai ter muita serenidade pra analisar isso nesse momento, mas o fato é que é a realidade. O cara em 2015 estava lutando aí pela direita, veio uma galera, se aproveita do cara. O cara foi importantíssimo no Bolsonaro se eleger em 2018, 17, né? E aí uma galera se aproveita, chuta o cara depois, meses depois, e emplacam uma série de cagadas uma em cima da outra. E nesse vídeo, mesmo discordando muito do Nando Moura, a primeira coisa que me veio na cabeça é me colocar um pouquinho no lugar. Cara, ele já tomou bola nas costas, velho. E não foi uma nem duas vezes lá ele, né? Mas a real é que tu começa a ficar um pouco receoso com quem se aproxima, sabe? E aí tu já tem algumas questões na tua mente e a gente é formado por uma série de questões psicológicas. Eu sempre falo, tá? Saindo um pouquinho do assunto. Mas eu sempre falo que o Felipe Neto, por exemplo, ele só é hoje o esquerdista que ele é porque teve um momento na vida dele que ele ascendeu publicamente, que ele era extremamente de direita, que ele foi, cara, assim, massacrado pela esquerda, massacrado pelas mídias. Enfim, cara, foi foda. Destruíram o cara. E ele, no momento em que se aproximou um pouquinho da esquerda, ele se sentiu muito abraçado. Ele se sentiu muito bem naquele ambiente. Isso moldou o que ele ia achar da vida no geral. E foi por isso que no final das contas, hoje ele é esse cara. Não é só pelo que ele acha da vida, pelo que ele vê politicamente, mas é também pelo fato de que, no final das contas, foi naquele ambiente que ele se sentiu abraçado. E por que eu tô dizendo isso? Porque se tu parar, tem 2 bêbados aqui do lado, acabei de observar. Mas porque se tu parar pra observar, cara, teve muitas coisas que fizeram com que o Nando Moura ficasse extremamente puto quando o Arthur, num podcast, ele simplesmente fala: poxa, eu acho que eu não sou tão amigo assim do Nando Moura, porque ele é um cara que gosta mais de ficar em casa, etc e tal. Cara, se vocês pararem pra observar, o core da briga deles é essa frase: eu acho que eu não sou tão amigo do Nando Moura, porque ele é um cara mais retido. Cara, essa frase é normal, não é? Isso desencadeou uma série de discussões, uma série de problemas que não era para ter acontecido. Por uma questão psicológica do Nando Moura. Pro Nando Moura, o Arthur era um grande amigo. Pro Nando Moura, o Arthur era um irmão de batalha. Ele vai negar. Se um dia ele ver esse vídeo, ele vai negar. Ele vai ficar putaço, ele vai negar. Mas essa é real.
O Nano Moura, o Nano Moura considerava o Arthur um irmão de batalha. E num podcast o Arthur vai lá e diz, olha, não sei se eu sou tão irmão assim. Tá tudo bem, não tô criticando o Arthur. Mas isso doeu muito nele. E aí o Nano Moura retribui de uma forma não tão legal, essas coisas vão escalando, vira uma discussão que já foi uma discussão que já não era a primeira deles, né? Já era pelo menos a quarta. E aí explodiu tudo. Ou talvez implodiu tudo. O fato é, nós somos norteados pelas nossas questões psicológicas. Se você tem dores internas, se você tem questões para tratar, tente sempre ver as coisas de um outro ângulo. Tente sempre sair das suas questões psicológicas para dar uma resposta, para falar sobre algum assunto, para desfazer uma amizade. O Nano Moura, quando ele resolve responder esse cara, o Arthur, quando ele resolve responder o Arthur, não é que ele simplesmente acabou com uma possível, um pseudo da amizade ali, ou acabou com uma proximidade política. Ele destruiu tudo por coisas que estavam dentro dele, eram para ser resolvidas lá, internamente. E ele está tentando até hoje resolver externamente algo que está interno. O problema do Nano Moura não é o Marcelo Brigadeiro, não é o Arthur. O problema do Nano Moura é as coisas que ele mesmo passou. É os desafios e as sacanagens que fizeram com ele. Não adianta o Nano Moura tentar emplacar a tese de que o MBL é o Bolsonaro, é o bolsonarismo. Porque não é. E tá claro isso para todo mundo. O Nano Moura vai ter que entender que das duas uma. Ou ele para agora, faz o diagnóstico de que de fato não é isso, de que esse não é o problema, de que o MBL não é o bolsonarismo, entende onde ele errou, tenta parar de falar nisso, ou resolver isso de fato, ou a segunda opção, o Nano Moura vai se tornar aquilo que ele mais odeia, que é essa galera do PT, essa galera do Bolsonaro, uma galera que todo dia, todo santo dia, os fins justificam os meios. Se precisar plantar uma bomba dentro do MBL para dizer que o MBL quer explodir tudo, tem estoque de bombas, ele fará, entendeu? Esse é o problema. Pro Nano Moura hoje, dado toda a dor que ele sentiu sendo vilipendiado pelo bolsonarismo, pro Nano Moura, com certeza os fins justificam os meios. E o que deixa isso muito claro é que, se tu observar a galera do MBL, quando alguém critica eles, normalmente eles chamam pra conversa. Eles chamam pra trocar ideia. Recentemente, eu acho que foi o Peter, ele fez uma crítica lá, esses dias eu estava vendo, o Arthur chamou ele pro podcast. E o contrário acontece do lado do Moura. Por quê? Porque os problemas são internos, não externos. É isso. Enfim. Coloca aqui embaixo se você concorda comigo, se acha que eu tô viajando. Mas eu acho que essa galera toda, no final das contas, se eles começassem a resolver seus problemas internos, haveriam muito menos confusões, discussões, etc e tal. E o mais triste é, eles começaram a se acusar de coisas que eu garanto pra vocês, tá? Nenhum dos dois lados é. O Nando Moura não faz o trabalho dele só por causa, só pra vender curso, sabe? E o MBL, mano, com certeza não é como é que o Nando Moura chama? Uma associação criminosa, né? Não é. Eu admiro muito a galera do MBL, inclusive. Então, no final das contas, a verdade é que até se acusar por coisas que, no final das contas, eles não são, eles estão em detrimento a coisas que poderiam ser resolvidas internamente. Pelo menos é a forma que eu penso. E esse exemplo do Felipe Neto, cara, ele sempre esteve comigo, assim. O Felipe Neto, com certeza, é um cara que, lá no fundo, ele não é um cara esquerdista, literalmente, sabe? Mas aquele grupo abraçou ele. Então, fiquemos aqui, né? Deve ter sido o que ele pensou, com certeza. Até porque no primeiro livro dele, eu li todo o livro, e é um ótimo livro, tá? As pessoas zoam e tal, mas o primeiro livro do Felipe Neto é um ótimo livro. Ele fala no vídeo, diversas vezes,
Desculpa, no livro, diversas vezes. Que, cara, ele tava com problemas seríssimos psicológicos quando ele começou a carreira no YouTube. Porque, a mídia vem em cima. Pela forma que ele falava, não faz sentido, né? Pela forma que ele se comunicava, etc e tal. Era um pouco agressivo, etc. Então, é foda. Não suportou e escolheu um grupo pra estar. E no fim é isso. Tamo junto, se inscreve aí no canal e deixa um curtir. É nóis, valeu.